Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e se você não sabe, nós já estamos no volume 2 do Conexão Universitária. Uma grande honra, né, ao Senhor por estarmos no nosso segundo livro de devocionais semanais e hoje nós iremos falar sobre a temática da morte. Então, esse é o nosso segundo episódio aqui do mês de setembro. Então, fica com a gente durante essa 1 hora que eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Eu quero te lembrar, se você não segue a gente no Instagram, entra lá no seu Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as nossas novidades, de tudo que a gente está fazendo aqui no Ministério Pão Diário, e principalmente no Pão Diário Universitários. E também, se você não conhece o nosso aplicativo, entra lá e baixa o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. Está disponível tanto para Android quanto para iOS. Então, fica por dentro de todos os nossos conteúdos e também dos conteúdos dos nossos parceiros, da BC2, da ESRIs, do Parábolas Geek. A gente tem muito conteúdo legal no nosso aplicativo, além de ter o próprio devocional do Conexão Universitária, que ele sai toda semana lá também, o devocional da semana. Então, fica por dentro, não perde não, e baixa lá. Gente, sou eu mais uma vez que estou aqui, sou o João Heck, trabalho aqui no Pão Diário, sou da Alcance Curitiba, fui líder do Dunamis Pockets na PUC por 2 anos e meio, movimento universitário também, sou acadêmico de psicologia, estou no 9º período, hoje tenho a honra de ter um futuro parceiro de profissão, tenho 23 anos e é isso aí, esse sou eu, e tenho a honra de ter 2 parceiros já do Pão Diário aqui, Viribaldo e Renato, ambos autores desse livro aqui, Pediu para Si a Morte. E sim, gente, nós estamos em setembro e iremos falar sobre esse mês de prevenção ao suicídio. E aqui nesse livro tem várias histórias de personagens bíblicos que quase desistiram, né? Chegaram perto de desistir, pediram para o Senhor, né, para que o Senhor os levasse e acabasse com o sofrimento. Então, eu tenho a honra de tê-los aqui para esse bate-papo, mas antes de tudo isso, a gente entrar na nossa temática, entrar, né, nas nossas perguntas, eu quero que cada um deles se apresente. Eu queria começar com o Renato, já que o Viribaldo já conhece, já veio para cá, quero que o Renato se apresente. Fala um pouquinho, Renato, quem é você, conta aí para nós. Fala, João, como é que tá? Fala, Vili. Muito bom estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Renato, como o João falou, eu sou psicólogo, né? Sou psicólogo de formação, né? Vim para Curitiba em 2014, né? Passar um pouquinho de frio aqui, estava comentando sobre isso, né? Antes de começar a gravação. E estou aqui desde então, conheci a Flávia, nos casamos, né? Sou pai do Benjamin, sou pastor, fiz teologia aqui, aqui em Curitiba, na Fabapá. Me formei, sou pastor ali na 2ª Igreja Batista de Curitiba, hoje pastoreio os jovens e os adolescentes, né? Então tem 8 anos que eu estou aí, né? E hoje tenho o privilégio também de ser professor lá na Fabapá, nas disciplinas de psicologia, e de também tem um projeto lá que eu coordeno de desenvolvimento dos nossos alunos vocacionados, daqueles que vêm enviados por igreja. Então tem sido um tempo muito especial, estou muito feliz de poder estar aqui com você, João, e também, né, sou autor, como você bem colocou, coautor junto com o Vili, fui convidado, tive esse privilégio de ser convidado por ele para fazer parte desse projeto que tem sido surpreendente, né? Tem sido algo muito, muito, muito maravilhoso, assim, que a gente tem visto aquilo que Deus tem feito, né? E muito bom a gente poder estar aqui para falar sobre esse assunto tão necessário, né? Tão Sim. pertinente. Que demais, Renato. Para a gente é uma honra ter você aqui conosco. E aí, Vili, conta um pouquinho para a gente quem é você. E aí, João, tranquilo, meu amigo? Uma alegria estar de volta aí. Renato, estamos sempre juntos, né, Renato? Sempre juntos, né? O que está acontecendo, cara? Mas é bom a gente ter essa parceria, essa amizade aí, é muito legal. A gente ter escrito esse livro junto e tá tratando sobre esse tema que é tão complexo e também que as pessoas acabam não querendo falar sobre. Então, uma alegria ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse tema, que é a morte. E uma alegria estar de volta aí no Conexão Universitária. Participei de um episódio do 1º volume, agora estou participando desse episódio do 2º volume. E eu falo para o João, eu ainda sou universitário, gente, tá? Eu sou o Viribaldo, para quem não conhece, sou formado em História e Teologia, fiz mestrado em História e estou fazendo o doutorado em História, então ainda sou universitário.
Se Deus quiser, por pouco tempo. Espero terminar logo minha tese. Sou pai do Benjamin, do Enoque e do Israel, casado com a Juliana. Sou professor na FAUAPAR e sou pastor auxiliar na Igreja Batista Lindóia, pastor auxiliar do pastor Ilquias Paim, presidente da nossa Convenção Batista Brasileira. É isso aí, gente. Vai ser muito massa esse bate-papo, tenho certeza disso. E mais uma vez agradeço vocês terem topado participar desse episódio do segundo volume do Conexão. E vamos que vamos. Eu estou com expectativa para esse papo aí. Gente, vamos lá então para a nossa temática sobre morte. A autora do devocional é uma amiga minha, a Paola, ela dá alcance também. É uma menina, né, incrível, é voluntária aqui no Pão Diário também, e eu acredito que ela escreveu com muita sabedoria, muita graça o devocional. E ela começa falando a respeito, né, de como as pessoas evitam falar sobre morte, né, que ainda é um tema que é considerado um tabu, né, para muitas pessoas, muitas religiões também, que evitam falar sobre morte. E quando a gente olha para o contexto de igreja, ou até mesmo de juventude, é um tema que as pessoas fogem também, né? Porque, não é confortável, não, pode me deixar para baixo, né? Não, eu só posso falar o positivismo, né? Eu só posso falar sobre coisas que vão me deixar felizes e alegres. E eu queria começar perguntando, e aí, Vili, por que as pessoas evitam falar sobre morte? O que você sente disso? E como historiador, eu vejo que hoje a morte é um tabu. Então, a gente precisa entender duas coisas. Primeiro, que é um tabu, né? Tabu é aquilo que a gente evita falar sobre, que é relegado como algo sagrado, distante, né? E, querendo ou não, a morte é um tabu. Né? Se expressa em duas outras expressões que a gente pode pensar, que é o mórbido, né? Nossa, isso é algo mórbido, algo que causa repulsa, né? Causa desconforto. Ou a gente fala, né? Nossa, isso é algo macabro, algo que dá medo, preocupa. Então, essas palavras nos mostram essa tendência ao afastamento. Só que hoje a morte é um tabu, nem sempre foi um tabu. Isso é importante, sabe, João? Muito a gente legal. Não costuma estudar a história da morte. E a morte tem uma história. As pessoas sempre morreram, então a morte sempre marcou a história da humanidade. E dentro dessa história há diferentes relacionamentos das pessoas com a morte. Na antiguidade, as pessoas tinham um afastamento, vendo a morte como algo que contamina. Então, a morte profana, por isso, enterrar as pessoas fora das cidades. Com a Idade Média, se traz os mortos para dentro da cidade, né? Os cemitérios dentro do espaço urbano, próximos às igrejas. E a morte se aproxima das pessoas também na Idade Média, porque as pessoas morriam perto das pessoas. As pessoas morriam, por exemplo, nas suas camas. Até era interessante na Idade Média que as pessoas sentiam que iam morrer. Eu acho que eu vou morrer. Aí ia para sua casa, deitava na nossa cama e dizia, chama lá os parentes, chama meus amigos, chama o pessoal todo que eu vou me preparar para a morte. E aí na sua cama redigia o testamento, na sua cama dava uma palavra final para os filhos, na sua cama, né, direcionava tudo. Hoje a gente já tem um distanciamento da morte, não é mais como na Idade Média. Há um distanciamento, as pessoas não morrem mais nas suas camas, salvo exceções. Mas onde que é o espaço da morte hoje? No hospital. Então hoje a gente tem toda uma estrutura cultural para se afastar da morte. A gente não costuma ver a morte. Veja, eu estou falando da Idade Média, mas mesmo no período moderno as pessoas tinham essa proximidade. Não sei se você já viu, João, aquelas fotos de família que incluía os cadáveres, né? E quem estava vivo ficava tão paradinho com cara de sério que não dá para saber quem está vivo e quem está morto. Quem é morto. Né? Sim. Mas havia essa proximidade. Hoje não. Hoje a morte tem o espaço próprio, que é o hospital. Há as pessoas certas para lidarem com a morte, os profissionais da morte são os médicos, né? Os enfermeiros, mas eu não. E tem um efeito isso. Esse distanciamento da morte tem um efeito de nós não estarmos muitas vezes preparados para a morte. Até tem uma história de uma amiga minha que ela é capelã hospitalar. E quando ela estava se preparando para a capelania, ela foi
fazer um treinamento, e nesse treinamento havia uma atividade prática, onde todo mundo tinha que deitar em um leito, e aí a pessoa ia lá, apagava a luz e falava: agora vocês finjam que estão mortos, pensem na morte de vocês. E ela falou que teve gente que não suportou, levantou, saiu correndo da sala, porque não conseguiu nem pensar na própria morte. Então veja como a gente está hoje despreparado para morrer. E a gente precisa estar preparado para a morte, porque a morte vai chegar, gente. Um dia a gente vai morrer. Né? A questão é como que a gente se prepara a isso. Em primeiro lugar, quebrando esse tabu. A gente vai falar ainda sobre o desejo de morte, a gente não deve desejar a morte, mas a gente precisa estar preparado. Então eu, por exemplo, sempre que eu vou viajar, João, de avião, pelo menos, eu tenho um pouco de medo de avião. Sou aquele que não grita no avião, mas que aperta firme aqui na cadeira, sabe? Começa a suar frio, né? Começa a suar frio. Sempre que eu vou viajar de avião, eu viajo. Eu antes mando mensagem no WhatsApp mesmo, gravo mensagem para os meus filhos e para minha esposa. Eu gravo mensaginha final, assim, ó, né? Filho, te amo muito. E para minha esposa eu gravo mensagem e depois gravo: amor, se eu de fato morrer, faz isso, faz aquilo, tem o seguro que eu pago, fala com tal pessoa. A senha do banco é essa, né? O e-mail, você entra com essa senha. A senha do banco eu deixo anotado no papel, porque é meio perigoso mandar no WhatsApp, não confio muito. Mas eu deixo ela preparada com as senhas, tudo, porque eu me preparo para a morte. Só que muita gente não se prepara e acaba vivendo de uma forma como se nunca fosse morrer. Por quê? Por causa desse distanciamento que a gente vive hoje. E é algo que envolve a psicologia, que você está estudando, que o Renato atua, né? As pessoas têm esse distanciamento e que é algo que a gente precisa pensar, né? Vocês, como psicólogos, um psicólogo em formação aí, e eu e o Renato como pastores, talvez o João aí no futuro também, né? Como pastores, a gente precisa pensar, precisa trabalhar esse tema, porque, querendo ou não, a morte, por mais que as pessoas não queiram falar sobre isso, é um dos temas mais importantes para elas falar. Estou falando bastante aqui, mas deixa eu só terminar com essa ilustração. Em sala de aula tem vários temas que eu trato na história, mas a aula que eu dou sobre a morte, em História do Cristianismo, tem uma aula que é só sobre a morte. Caraca. É a melhor aula. Tanto é que eu dividi ela em 2 partes, porque as pessoas têm tanto desejo de falar que em uma aula só não dá. Então eu dividi em 2 porque eu quero ouvir as pessoas. Todos têm experiência sobre a morte. Experiências que não costumam falar. E depois o pessoal vem depois da aula e fala: nossa, professor, eu precisava tanto falar sobre isso. Precisava tanto falar sobre a perda da minha mãe. Precisava tanto falar sobre o aborto que minha esposa sofreu e o filho que a gente perdeu. Tanta coisa que acontece na nossa vida e que marca profundamente. E por se relacionar à morte, a gente acha que não tem direito de tratar isso. Porque é mórbido. Porque vai causar desconforto no outro, quando, na verdade, são temas que a gente precisa tratar. Então, eu dou os parabéns aí ao João e ao Pão de Ar por tratar sobre o tema da morte, porque é muito importante. Pegando o gancho no que o Vili já falou, João, eu acho que esse é o ponto. Né? As pessoas, elas evitam falar sobre a morte ou não há espaço para falar sobre a morte. Né? Ou não há lugar onde a pessoa em luto ou a pessoa em processo de morte. O que é processo de morte? Tem gente que vai no médico, olha, você tem 45 dias de vida, você tem 50 dias de vida, você tem 3 meses de vida, a pessoa está num processo para o fim da existência, então ela tem espaço para falar, né? Ela tem espaço para ser cuidada, para ser amparada, ela tem espaço para, de alguma forma, ela receber ali o cuidado necessário, o espaço, porque para além dos médicos, enfermeiros, ou seja, os profissionais da saúde que estão nos hospitais, nós, pastores, né, ou pessoas envolvidas diretamente com liderança eclesiástica, nós somos o outro grupo que vai lidar com a morte constantemente. Né? Nós somos as pessoas que morreu 2 horas da manhã, vão nos acordar ligando, olha, morreu, e aí? Então a gente precisa se preparar para isso. Por exemplo, aqui na igreja, né, a gente tem uma equipe jurídica que está preparando um documento porque a família não sabe o que fazer quando o ente querido morre. Né, na parte de cartório, na parte de hospital, na parte por exemplo, de seguro. Então, a gente tem uma equipe escrevendo um documento que vai auxiliar aquela família. Olha,
escolham o mais racional entre vocês aí, ó, vocês precisam fazer isso daqui. A gente vai entregar a papelada e a igreja vai fazer todo o amparo ali, mas essa parte documental, quem tem que fazer é a família, mas muita gente não sabe nem o que fazer. A gente teve um caso, por exemplo, de uma perda aqui de um pai por Covid, e a família demorou a receber o benefício porque ninguém entrou com a papelada, ninguém entrou com a documentação e todo mundo se preocupou com outras coisas, então é difícil. E quem é que vai falar, olha, né, ele morreu, mas alguém já entrou com documentação, alguém já entrou, tipo, parece até insensível, né, parece até insensível da nossa parte, mas não, é cuidado. Então eu digo assim, eu creio que há uma cultura do não se falar e naturalmente há, né, a falta do espaço para que aqueles que sofrem, né, com a morte ou estão com essa expectativa, seja pelo desejo ou seja por um diagnóstico, não há espaço para essas pessoas falarem. Por quê? Porque realmente é um assunto desconfortável, mas é o assunto que é a certeza que todos nós em algum momento vamos enfrentar. O Vili não citou isso, eu achei que ele ia citar, mas o Vili tem o culto fúnebre dele escrito, ele tem o velório dele preparado, ele já falou, meu velório eu quero que cantem isso, que não sei o que, eu falei, gente, é alguém que está preparado, né, para a morte, no sentido de que, olha, eu quero que seja assim, e eu acho que a gente precisa tratar com mais naturalidade, entendendo sim a sensibilidade do assunto, da fala, mas tratar com mais naturalidade para que se haja espaço, né, para que esse assunto seja natural, né, e tenha um ambiente correto para se tratar sobre ele. Muito bom. João, Manda aí. Eu quero que quem pregue nele seja a pessoa mais apta, né? Que sou eu mesmo. Não como fantasma, mas eu quero deixar gravada a minha pregação. Eu só não gravei, e eu acho que tem gente que já assistiu aí várias gravações minhas falando sobre isso, eu nunca gravo. E eu acho que eu não gravo com medo de Deus olhar e falar assim, vem, tá pronto, agora você se preparou bem. Então eu fico com o pé atrás. Querendo ou não, mesmo quem trabalha o tema da morte, tem um pé atrás com algumas questões da morte, porque mexe com a gente. Isso é importante a gente pensar. Mas nós que pensamos tanto e lidamos tanto com a vida, nós precisamos pensar na morte. Igual o Renato falou, nós somos pastores. Poxa, lá na igreja, eu não sou pastor titular, não sou pastor presidente. Tem o pastor Ilquias, que é o pastor presidente, pastor Nildo abaixo dele, e eu estou abaixo do pastor Nildo, terceiro em comando, digamos assim. Só que sempre que tem viagem missionária, os dois outros costumam sair e eu fico, por ter criança pequena e tudo. Sim. E é interessante que sempre que eles saem, alguém morre. Ou alguém da igreja, ou algum familiar de alguém da igreja. Né? Até eu fico pensando, meu Deus, quem que vai morrer dessa vez? Quem vai morrer agora? Vamos se preparar, que alguma morte vai acontecer. E sempre acontece. Mas, a primeira vez eu me assustei, porque eu fiquei, puxa, o que eu faço em relação a isso? Aí eu fui vendo que dentro da igreja também há pessoas muito aptas e muito capacitadas. Graças a Deus, lá na nossa igreja, nós temos uma capelã hospitalar que ela lida muito com a morte. Então, ela é uma pessoa muito bem preparada. Eu já fui dar a palavra num velório, ela foi junto, foi espetacular, lidando com as pessoas, porque além de haver o espaço para falar da morte, há também o modo. Sim, falar da com morte, certeza. a gente precisa ter o cuidado. Tá? Então, muitas vezes no velório, o que as pessoas precisam é mais de um abraço do que de palavras, e às vezes a gente não percebe isso também. Né? Então, há um modo específico de falarmos da morte, por isso é importante nós aprendermos sobre isso. O nosso livro trata muito sobre isso, né, Renato? Sim. Nosso livro Pediu para Si a Morte trata sobre esses temas que ninguém quer falar, porque não pode ser falado da forma errada, mas já instrui as pessoas a entender algumas coisinhas do que não fazer e o que fazer em relação a isso. O suicídio é um tema que a gente trata. Não pode falar de suicídio, é proibido. Não é proibido, pelo contrário. Nós devemos falar sobre esse tema. Só que há uma forma correta. Não posso falar de uma forma equivocada, não posso dar ênfase em determinadas coisas. Então, esse modo precisa ser também ensinado. Então, muitos não falam da morte por não se sentirem aptos. Mas cabe a nós, pelo menos, que somos pastores, buscarmos essa aptidão. Sim. Tem sido muito legal de ver o preparo de muitos pastores, né, Renato? A partir do nosso livro. Muitos pastores já vieram e falaram assim, olha, a gente pode usar o livro para fazer um treinamento com os líderes da igreja? Pode. Então, o Renato já foi em um desses treinamentos em uma outra igreja. Agora,
uma outra igreja entrou em contato com a gente também, pedindo a nossa ajuda para treinar os pastores e líderes lá. Então, Muito bom. muito importante isso. Nós precisamos falar da morte, falar da forma correta, no momento correto e com a instrução correta. Muito, muito bom. Eu gostei muito dessa parte aí de você já ter o culto fúnebre pronto, né? Isso é muito legal. Eu não tenho culto fúnebre, mas assim, eu penso em algumas coisas, e assim, mas o que mais mexe comigo é o que eu gostaria de ter escrito na minha lápide. Isso eu fico pensando assim, pensando. Eu não quero que esteja escrito lá, não, João, psicólogo, não, foi isso, foi aquilo, sabe? Mas assim, o que mexe comigo e o que eu mais espero, e esse é o meu anseio, é que na minha lápide esteja escrito, né, João, né, um amigo de Deus, sabe? Para que seja uma marca mesmo que foi deixada ali. E eu acho que é isso que nos diferencia de quem não é cristão ou que tem outra religião, no sentido de como encarar a morte, né? Porque nós temos uma diferença enorme na maneira de encarar a morte. E a autora do devocional, ela escreveu uma citação assim, né? Não pensar no fim da vida terrena pode ser indício de um coração que não pensa nas coisas do alto, um coração que vive apenas para si mesmo, um coração que crê que toda a plenitude de alegria e esperança pode ser vivida apenas aqui na Terra. E eu queria te perguntar aí, Renato, essa afirmação aí é verdadeira? Olha, não pensar no fim, eu acho que é uma condição humana. Assim, a gente não vai ficar gastando tempo da nossa vida, né, pensando na morte. E aquele que pensa excessivamente na morte, aí também nós temos um problema, né? Nós temos uma situação que precisa ser tratada. Mas acho que esse paralelo que a autora faz entre, né, pensar nas coisas do fim e naturalmente não pensar nas coisas do alto, isso é um privilégio nosso, cristão, né? Porque a morte para nós, ela não é o fim, né? Ela é o começo da nossa vida eterna com Cristo. Então nós temos esperança na morte. Nós temos esperança no fim. E essa é uma marca cristã, essa é uma marca nossa, esse é o nosso consolo, né? A nossa esperança eterna de que um dia estaremos na presença do Pai. E eu acho que tudo isso tem que sim elevar o nosso pensamento às coisas do alto, ou seja, eu viver a minha vida terrena entendendo que aqui é parte daquilo que viverei na eternidade com Deus. Então, naturalmente, essa precisa ser a nossa motivação, mas a gente até gravou o podcast com o Bibotalk, eu não sei se eu posso falar dele aqui, né? Pode sim, claro, não, Gravou parceiro, o podcast com o parceiro. Bibotalk, que ele falou, Renato, desejar o retorno de Jesus é a ideação suicida do crente. Que, na verdade, né, querer que Jesus volte é querer que a vida acabe, porque, naturalmente, essa vida terrena acaba e a gente vai viver eternamente no céu. Então, essa expectativa ela tem que ser viva no nosso coração, Sim. que isso aqui vai passar, só que nós temos uma missão, nós temos um porquê de estar aqui, nós temos uma etapa da vida para ser vivida aqui, nós temos algo para viver na Terra, porque Deus nos deu a vida, Ele, como autor da vida, nos colocou aqui, Ele tem um propósito para a nossa existência terrena, enquanto estamos aqui. Mas nós temos que, sim, elevar os nossos pensamentos ao alto, entendendo que em algum momento, né, vamos morrer, a nossa vida vai se findar, mas a nossa esperança e certeza é que ela se dará também na eternidade com Deus. E, enfim, eu acho que é complexo, né? Porque pensar excessivamente pode ser um problema, mas deixar de pensar também pode ser, né, ignorar esse aspecto de que estou aqui por enquanto, né? Estou aqui por enquanto. E aí, Vili? A afirmação é bem feliz, né, João? Porque ela nos provoca numa tendência muito forte hoje do crente olhar só para essa vida e aí relegar não só as promessas de Deus a essa vida, mas também muitas vezes a gente restringe o que a gente fala para cá, né? A gente acaba fazendo uma teologia muito para aqui e agora. Até tempo atrás, a gente teve lá na FAMAPAR as aulas integradas, que daí a gente juntava 2 ou mais professores, né?
Pô, que E eu legal. fiquei junto com a professora Margarete, que é a nossa coordenadora, e a gente falou sobre o consumismo na igreja atual, essa Uau. lógica do hiperconsumismo. E aí ela falou assim, falou algo que me chamou muita atenção. Ela falou: qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre a Nova Jerusalém? Qual foi a última vez que você viu uma pregação sobre céu e inferno? Aí ela falou: pois é, nós estamos esquecendo das coisas Muito bom. do futuro que nos aguarda. É. E realmente, isso me provocou como pastor também. Eu falei para ela: Sim. poxa, agora eu vou ter que fazer uma pregação É. sobre a Nova Jerusalém. Sim. Né? Vou ter que fazer. Não preguei ainda, mas estou preparando aqui, né? Porque muitas vezes a gente esquece, a gente acaba se misturando a tendência da nossa cultura, da nossa sociedade, e querendo ou não, a gente acaba deixando de pensar nessas coisas. Então esse equilíbrio é muito importante, igual o Renato falou, às vezes a gente quer também só pensar sobre a morte. Opa, se eu só quero pensar sobre a morte, há alguma dificuldade, há algo a ser tratado. Mas se eu nunca penso a morte, também é um problema. É um problema porque eu esqueço uma parte dessa vida, que é a morte, que é justamente a passagem para a verdadeira vida. Até os medievais tinham uma expressão, né? A morte é o dies natalis, é o dia do verdadeiro nascimento da pessoa. Então a gente nasce, às vezes o medieval não sabia nem o dia que nasceu, nem o mês, nem o ano que nasceu. Sim. Que negócio, igual hoje em dia no interior, assim, né? Pai, que ano que eu nasci? Não sei, eu registrei tal ano, mas você já era grandinho, devia ter 1 ano e meio, sei lá, né? Aquele negócio. Agora, o dia que a pessoa morria não era esquecido. Até hoje tem medievais que a gente olha, né? Data de nascimento, a gente bota um C, cerca de tal ano. Agora a gente sabe exatamente o dia, o mês, o ano e às vezes a hora que a pessoa morreu. Porque isso que era o mais importante, era o seu novo nascimento. Então, às vezes, a gente não tem essa preocupação. A gente vê a morte como algo acidental e que interrompe a vida, e não a morte como parte da vida. A morte é parte da vida na nossa perspectiva cristã. Sim. É o fim desse modo de vida e o início de uma nova vida com Deus. A morte de Cristo nos traz isso. A morte de Jesus venceu a morte e por isso nos dá a vida para além da morte. Então, ele reconfigurou a morte na nossa perspectiva. Então, nós precisamos sim, não com excesso, mas precisamos pensar na morte, porque nós precisamos também pensar na vida aqui na Terra, mas também na futura vida com Deus. Até esses dias eu estava lendo a Bíblia, a minha esposa estava lendo paralelamente, e ela estudando Gênesis, ela, nossa, amor, tem aqui a árvore da vida, né? Eu falei, não esqueça de ler Apocalipse que relaciona, né? Eu falei, o início se relaciona ao fim. Ela falou, mas não é o fim, amor. O Apocalipse é um novo começo. É quando as coisas finalmente vão iniciar de verdade. Eu falei, verdade. A gente enxerga o Apocalipse como um fim, como algo que a gente não deseja, mas o Apocalipse fala sobre nossa verdadeira história que vai começar quando Jesus voltar. Muito bom. Queria ver aí, Renato, você quer complementar alguma coisa? Não. Já foi bem explanado. Vamos deixar, da próxima vez eu chamo o Vili separado daí para um podcast específico daí, que daí ele consegue falar tudo que ele quer. ele tem um e-book, né, Vili, sobre a morte na Idade Média. Pô, que massa, cara. Tem um e-book, eu não sei se está disponível ainda, Vili. Eu tô fazendo propaganda aqui, mas não sabe. Não tá mais no site, no meu site, mas eu tenho ele, posso passar pro João. Aí, se quem quiser entrar em contato e pedir. Tá no teu site? Não tá mais lá, mas eu te passo por WhatsApp. Quem quiser Fechou. pegar contigo, acompanhar um diário. Beleza. Mas e-bookzinho só sobre a morte de Cristo na Idade Média, a representação muito da bom. morte. Eu gosto muito desse tema. Desculpa estar falando tanto. Tô brincando, cara. Tô brincando mexe bastante comigo aí. Que legal, mano. Não, muito bom mesmo. E eu queria já aproveitar e perguntar para o Renato que, na perspectiva da carne, a morte ela remete a dor e sofrimento, né? É sempre a associação, né? Sim. Porque, assim, a gente falando de um contexto, né, bíblico, cristão, é a nossa esperança, né? De encontrar com o Senhor, enfim, de passar a eternidade com Ele. Mas uma perspectiva carnal é dor e sofrimento, é
é a perda de um ente querido. Então, com isso, né, naturalmente, o ser humano ele não deseja morrer, porque ele não deseja passar por sofrimento, por dor, enfim. Porém, por mais natural que nós não desejemos a morte, eu quero que vocês comentem um pouco sobre o que vocês escreveram aqui, né, dos personagens bíblicos que pediram para si a morte, né, indo contra, né, o natural de não desejar a morte. E eu queria te perguntar, Renato, qual deles foi o que mais te impactou pela história e por todo o relato? O Vini depois pode falar um pouquinho melhor sobre a ideia do livro, mas a gente entende ali 7 personagens, né, que em algum momento demonstraram e falaram para Deus, né, a respeito sobre o seu desejo de morte. E Sim. interessante é que cada um deles tem características específicas que permeiam esse sentimento e que motivam esse desejo, o que já deixa claro para a gente que várias circunstâncias e vários momentos da vida podem nos levar a esse desejo, a essa dor, como você falou, Sim. ou ao desejo de acabar com essa dor, né, se a gente fosse colocar melhor aqui. Então, é difícil destacar assim, o meu preferido. Eu tenho os capítulos preferidos, mas pelas temáticas abordadas, mas eu diria assim, eu gosto muito, né, de Elias, né? Elias é um profeta assim muito marcante, a Bíblia deixa muito claro isso para mim, e eu acho que Elias assim, é interessante a gente analisar o momento onde ele sofreu e por que ele desejou a morte, porque ele era um profeta que estava ali cumprindo o propósito dele, cumprindo a missão dele, fazendo aquilo que Deus colocou para ele fazer, mas o desespero, né, a angústia, o medo foi tamanho que ele fugiu, ele correu, ele né, se enfiou numa caverna, né? Tô resumindo aqui, e nitidamente passou por um episódio difícil a ponto de desejar a morte, e naturalmente Deus se revela a ele de uma maneira muito única para que ele pudesse ter uma nova experiência com Deus, né, ali naquele lugar e no Monte de Deus, né? E ali, esse personagem é um personagem que eu gosto muito, né? Por causa da maneira como ele entra nesse ciclo, né? Nesse ciclo de dor, nesse ciclo de desejo, não muito diferente de cada um de nós. A gente tem aí hoje, né, a ansiedade, a depressão, o burnout, o próprio medo, o luto, levando pessoas à mesma circunstância, a passar pelo mesmo desejo que Elias passou, né? Então a gente consegue se ver, né, com muita facilidade, né, não só em Elias, mas também nos outros personagens, a partir da nossa realidade, né? Então é um personagem assim que me impacta bastante, que merece destaque aqui, mas muitos outros também têm características, o Vili pode falar, né, dele também, mas o que precisa ficar claro para nós aqui, João, é que várias circunstâncias, várias experiências, né, vários contextos e histórias podem levar a gente, né, às mesmas circunstâncias, a esse desejo, a essa perspectiva, a essa dor, né, que a gente carrega no peito. Não, muito bom. Eu vou fazer só um comentário, porque é incrível a gente trabalhar essa temática, porque isso quebra com aquele argumento, né, de que, como assim, você é pastor, você é líder, você Você sofre. você sofre, né? Como assim? E o que mais me impacta é que há um tempo atrás a gente teve uma onda muito grande de pastores cometendo suicídio. E aí você vê as pessoas entrando em crise, né? Mas como assim? Ele era um homem de Deus, né? Nossa, ungido pelo Senhor, né? Aquela pessoa colocada ali por Deus. E aí você não consegue associar, né? Que uma pessoa que foi comissionada por Deus, enfim, vocacionada por Deus para estar naquele lugar, ela realmente sofre. Ela pode ter depressão, ela pode ter burnout. E eu acho essa quebra, né, desse argumento e dessa perspectiva cristã que é nossa, foi construída, né, por nós, né, isso obviamente há muito tempo, né, a gente colhe isso hoje, mas quebra esse olhar de tipo assim, não, quem é cristão não sofre,
né? Eu acho que isso é muito bom para a gente, como juventude, olhar. Né? Da mesma forma como teve muita coisa que a perspectiva era demoníaca e depois foi sendo visto que era emocional, ou às vezes até hormonal. Fisiológico, né? Fisiológico. Fisiológico, exatamente. Essa quebra desses paradigmas são muito essenciais para a nossa geração hoje. Mas em outro ponto a gente vê, eu não vou comentar muito sobre isso, óbvio, senão a gente vai mudar a linha aqui de raciocínio. Mas também, em outro lado, tem muita gente endeusando a psicologia, né? Aí quase substituindo o evangelho à psicologia, né? Então, as duas coisas são boas e essenciais, assim como a medicina também, só que cada coisa no seu lugar, né? Cada um no seu quadrado. Perfeito. Né? Então, mas muito, muito bom isso que você trouxe, Renato, dessa perspectiva, porque nos aproxima dos personagens bíblicos, né? A gente olha para Elias e fala assim, cara, mas pô, um dos profetas do Antigo Testamento que você olha e fala assim, caraca, a gente tá falando de Elias. Não, o cara fez fogo do céu descer, né? E saiu correndo para entrar numa caverna. Sim, esse cara que fez fogo do céu descer não aguentou a pressão, gente. Ele sofreu, ele ficou com medo. Sim, e muitas vezes a gente está nesse lugar e a gente não, mas eu não posso sofrer, eu não posso, e não, a gente realmente deve se permitir sofrer, né? Sentir de fato a dor, né? Para que a gente consiga passar por ela. Mas eu quero ouvir o Vili. Vili, conta aí pra gente, qual foi o personagem, né, falando um pouquinho primeiro na construção do livro, mas qual que te marcou mais, assim, pela história e te trouxe algo a mais, assim? A construção do livro é justamente para quebrar essa perspectiva que você comentou, porque é uma perspectiva perigosa. Sim. Quando a gente olha esses casos dos pastores tirando a própria vida, a gente se pergunta por que eles chegaram a esse ponto. Muitas vezes, João, os pastores carregam sobre si um peso que não deveriam. Não estou dizendo que o pastor não deve ser exemplo, mas pastor não é super-herói e não é perfeito. E a Bíblia mostra como Deus usou pessoas imperfeitas por seu propósito. E a gente o Renato falou de Elias, né? A própria Bíblia, olha como a Bíblia é completa, né? Em Tiago nos lembra, ó, Elias que fez cair água do céu, caiu fogo também, mas ele fala da chuva, né? E a chuva parar e voltar. Ele era imperfeito como nós. É isso que Tiago nos lembra. Então a gente não pode ler a Bíblia da forma errada. E por isso que a gente escreveu esse livro, para mostrar como personagens bíblicos conectados com Deus sofreram. Então a gente às vezes faz essa dicotomia, né? Perspectiva divina e perspectiva humana. Mas Deus não ignora o sofrimento humano. Deus não ignora a perspectiva humana da morte. E esses personagens, Deus não olhou, por exemplo, Moisés pedindo a morte e falou, Moisés, fica quieto e faz o que eu te mandei. Deus cuida desses personagens. Né? Deus atua com cuidado, amor, para restabelecer eles. E é isso que a gente precisa fazer como igreja, quebrar esses preconceitos, quebrar essas perspectivas equivocadas e cuidar de quem precisa de cuidado. Nós somos chamados a isso. Não só os pastores. Os pastores, claro, têm uma vocação especial, mas todo cristão é chamado para apresentar a vida quando a morte é anunciada. Olhar quem deseja a morte e ajudar essa pessoa. Com responsabilidade, com cuidado, entendendo que a pessoa pode precisar de um psicólogo, um psiquiatra, com certeza. O nosso livro não ignora. Tanto é que passou pela mão de vários psicólogos, né, Renato? Além do Renato como autor, vários psicólogos leram e deram feedback para a gente fazer ajustes. Muito bom. Agora, a gente precisa ter essa percepção também, que a Bíblia, como palavra de Deus, tem uma resposta para nós. E é isso que o livro pretende. O livro é um olhar bíblico sobre o desejo de morte, mostrando que quem deseja a morte não necessariamente está desconectado com Deus, não necessariamente é pecado. Considerar que o pecado pode gerar? Pode. Até uma vez a gente falou nos pastores, né, Renato? Pastores batistas. Aí um levantou a mão. E o pecado, pastor? Pecado não pode gerar tristeza, sofrimento? Sim, nosso capítulo sobre Davi trata sobre o pecado. E o próprio Davi sofre intensamente com o pecado dele. Né? Mas nem só o pecado causa esse sofrimento. Jó, esse é o debate de Jó. Jó não pecou, mas sofreu. E aí? Era Como é que falta explica de Deus? daí, né? O cara era digno, o texto bíblico mostra, mas perdeu todos os filhos,
perdeu tudo que tinha, perdeu a saúde. Então a gente precisa ter esse olhar mais cuidadoso e bíblico sobre as coisas. Porque às vezes a gente tem um olhar religioso que olha para quem sofre e diz, é falta de Deus, é falta de fé, mas não tem um olhar bíblico. Então a gente precisa moldar a nossa visão religiosa a partir da Bíblia. E essa é a ideia. Eu falei, não respondi. Eu tô falando demais aqui já. Cara, brincadeira, por favor. Continua falando muito. Ajuda a gente. Os personagens, cara... Eu sei que o Renato, ao escrever o livro, gostou muito de Rebeca. Muito. Leia um livro, gente, para ver o que Rebeca tem a ver. Como assim Rebeca está no livro? Está no livro. Né? Mas cada passo da nossa vida, e acho que essa que é a grande questão, a gente vai se conectando e lembrando de outro personagem. Sim. Hoje eu estou muito conectado com o Jó. Eu tenho visto muito sofrimento de pessoas próximas com perdas. E Jó é aquele que perdeu tudo, né? Que sofreu intensamente. E às vezes a gente olha Jó e fala, mas o desejo de morte dele está relacionado a Jó 19, né? Que ele fala, verei por mim mesmo, sim, verei com meus olhos o Salvador, né? Com os meus próprios olhos, meu coração muito anseia por esse dia. Nós sabemos, né, que um dia veremos o nosso Salvador. Sim. Mas Jó não sofre desejando a morte no sentido como Paulo. Até a gente compara Jó e Paulo, né? Paulo quer partir e estar com Cristo, como está em Filipenses 1:23, e ele diz, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro, Filipenses 1:21. Só que Jó é diferente. A gente escreve aqui, Jó pede a Deus pela morte, não como expectativa de encontrar-se com seu Deus, mas como resultado da sua situação miserável que se encontrava, após perder sua família, seus bens e até mesmo sua saúde. Então a gente precisa ter esse cuidado. Há dois desejos, digamos, pela morte. Esse desejo, igual o Bibo brincou, né? Esse desejo suicida crente, digamos assim, né? De querer a morte no sentido de ver a Cristo. Mas muitas vezes a gente tem o desejo de morte pelo sofrimento, de querer ver o fim do sofrimento. E Deus não ignora isso. E a gente tem que cuidar para não misturar as coisas. Eu vou dar um exemplo, João. Quando a gente vai num velório, a gente precisa respeitar a dor do outro. Tem muita gente que vai em velório e prega a partir de Salmo 116, verso 15. Porque as Bíblias, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E aí prega o seguinte, Deus gosta, Deus está feliz, a gente está sofrendo, mas Deus está feliz que essa pessoa morreu. Qual que é a imagem de Deus que vai ser construída para quem está ali? Péssima. Mas é isso que diz o texto bíblico. Bom, o professor Antônio Renato Gusso, que é nosso colega na FAMAPAR, ele estudou esse texto e ele fez parte também na diretiva para constituir a tradução Almeida século XXI, que inverteu a palavra morte para vida e colocou a vida dos seus seguidores é preciosa aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele viu que ali no original tem dois termos hebraicos. Tem o termo morte, mavet, mas tem o termo yakar, que é precioso, mas é também custoso. Por isso que tem até uma outra tradução, Nova Bíblia Pastoral, é assim, custosa aos olhos de Yahvé é a morte de seus fiéis. Ou seja, não é que Deus gosta que a pessoa morra, é que algo com o qual Deus se importa. É precioso, muito bom. porque é caro, porque custa muito a Deus. Deus sofre ao nos ver morrer, porque não é o plano original de Deus. Né? Deus deseja que todos vivam. Tem um texto bíblico, agora me fugiu qual é, mas o desejo de Deus não é a morte de ninguém, é a vida. Então a gente tem que parar de também segregar o sofrimento em relação à morte com uma perspectiva humana fora da Bíblia. A Bíblia trabalha sobre essa perspectiva também. A Bíblia olha para o nosso sofrimento e Deus se preocupa com o nosso sofrimento. Por isso, é uma palavra para você. Se você tem desejado a morte, se você tem sofrido, saiba que Deus se importa com o seu sofrimento. Saiba que Deus se importa com você. E não tenha vergonha. Agora, voltando para o início, né? Por que aconteceu esses suicídios de pastores? Por que pastores tiraram a vida? Alguns casos, João,
é porque eles tiveram vergonha de falar sobre esse desejo de morte. Precisamos falar sobre isso. Precisamos buscar ajuda. Desejar a morte não é um pecado, é isso que o nosso livro trata. Igual a ira não é pecado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Não pequeis. Uhum. Eu digo, desejai a morte, mas tende uma forma correta de lidar com isso. O pecado não é desejar a morte, mas eu esconder. Uhum. Escondendo, eu não busco a solução para esse problema. E aí está o pecado. Falei bastante, desculpe, mas é uma palavra que era importante tratar aqui. Não, você falou bastante, já vou aproveitar que você está aqui. Já vou emendar uma na outra. Não, brincadeira, já faço a pergunta, mas eu achei muito bom isso, Vili, que você trouxe, porque nos coloca sempre, e é o que Deus pede de nós, que nós mantenhamos um coração manso e humilde diante dele, né? Porque muitas vezes, né, quando a gente pensa, né, pastores, é uma posição de autoridade, né, é alguém que foi colocado ali pelo Senhor. Realmente a gente sabe que nem todos foram chamados para esse lugar, e ao mesmo tempo existe muita coisa que envolve um coração, né, de um pastor. Vocês podem falar muito mais no sentido de, às vezes, pastores que estão inseguros, né, medo de perder a posição, medo de perder o coração dos fiéis, né, pô, se eu chegar aqui e mostrar fraqueza, o que vão pensar de mim? Nossa, eu sou um fraco, como é que eles vão se espelhar em mim, sendo que o pastor deve ter uma vida exemplar, né? Só que eu tenho uma posição que eu acredito que é muito saudável, mas toda vez que eu vi um pastor reconhecer fraqueza, eu admirei mais esse cara. Eu olhei para ele e falei assim, aqui está um homem de Deus. Gente como a gente, né? Gente como a gente, porque se ele é capaz de reconhecer fraqueza, esse cara é digno de confiança. Sabe? É diferente de uma pessoa altiva, uma pessoa orgulhosa, que não, tudo que eu falo é lei, e é isso aí, e eu não erro, e vamos embora. É diferente. Mas quando você reconhece a fraqueza, você olha assim, com humildade, cara, isso para o meu coração, eu olho e falo assim, meu Deus, tipo, é isso que eu preciso, porque nos aproxima ainda mais, né? A gente já vem, por favor, gente, eu sou um aspirante, né, à teologia, né, amo o Senhor, mas vocês vão me dizer muito mais pela história. Mas a nossa relação com figuras de poder dentro da igreja, aquela realmente a situação de Moisés, né? Sobe lá, Moisés, ouve e depois vem e fala para a gente. Já é de um contexto pentecostal também, não, vai lá, o profeta do Senhor, e aí eu posso terceirizar minha busca por Deus. A gente já vem de uma carga histórica em relação a isso, de sempre terceirizar, e ao mesmo tempo essa pessoa vai colocando cada vez mais, né, e uma cadeirinha lá em cima, Sim. mais distante ainda, em que a gente perde esse contato aqui. Então, muito, muito obrigado mesmo. Vou adiantar minhas palavras do final, mas muito obrigado pelo sim de vocês dois a estarem escrevendo sobre isso e por ser algo tão necessário para todas as igrejas. E vou aproveitar já o embalo do Vili e vou comentar sobre Setembro Amarelo, né, que é o nosso mês de prevenção ao suicídio, de campanha à prevenção ao suicídio. E a gente realmente precisa falar sobre o assunto. Mas não é aquela coisa de Instagram, né? Pessoal, Setembro Amarelo, aí qualquer pessoa vai lá e posta no Instagram. Se você precisar conversar, vem conversar comigo. Cara, por favor, gente, você que está nos ouvindo aqui, não faça isso. Não faça isso, por gentileza. Não faça isso. Por gentileza, não faça isso. Mas a gente sabe de uma outra coisa também, que é uma falácia cultural, que quem comete suicídio é uma pessoa fraca, né? É uma pessoa que fugiu da vida real, é uma pessoa que não teve coragem de encarar seus problemas. Eu queria te perguntar, Vili, como é que a gente confronta essa cultura que acredita nisso? A gente precisa quebrar alguns mitos sobre o suicídio, né? Muito bom. Mitos como não podemos falar sobre isso ou todos devemos falar sobre isso. Há um modo
Há um preparo necessário. O livro visa um pouco isso, né? Preparar as pessoas a saberem o que não falar, o que falar. Não que seja um curso, né? Não nesse sentido, mas de ter uma instrução básica de alguns cuidados. Então, a gente precisa quebrar esses mitos e a gente precisa quebrar os nossos preconceitos também. As pessoas costumam ter muito preconceito sobre o suicida. Tem muito preconceito sobre os familiares. Dou exemplo. Em sala de aula, falando sobre a temática do suicídio, depois da aula, uma aluna veio e falou: professor, eu queria comentar com você que o meu marido, anos atrás, tirou a própria vida. E muita gente, eu busquei para falar sobre isso e lidaram de uma forma muito pesada. Eu falei, mas como foi? Houveram pessoas que eu comentei sobre isso e perguntaram para mim, mas você não fez nada para impedir? Nossa. E jogaram um peso de culpa sobre mim que eu me fechei. Mas hoje, ouvindo sobre esse tema, né, eu entendi a importância de tratar isso. E ela é o que a gente chama de sobrevivente suicídio. Sobrevivente não é quem tenta e não consegue efetivar, né? Mas sobrevivente é aquele que fica após a morte de alguém. Então, se há hoje no mundo muitos casos de suicídio, há também no mundo muitas pessoas sofrendo com a morte de alguém que tirou sua própria vida. Que é uma dor... É difícil da gente medir dor, né? Mas é uma dor que normalmente é mais pesada para os familiares, para os amigos, porque vem junto com aquele negócio, puxa, eu deixei de fazer algo, puxa, será que eu não podia ter feito algo para impedir isso? A culpa, a gente precisa ter esse olhar de cuidado e não julgamento, não só sobre quem tirou a sua vida, mas também sobre quem ficou. Para a gente ter um olhar como Deus, um olhar de cuidado e amor. Tá? Nós precisamos, então, quebrar esses preconceitos e quebrar esses tabus para nós termos uma visão mais adequada das coisas. E por isso eu chamei o Renato para escrever o livro, né? É para me ajudar a ter uma visão mais adequada das coisas, né, Renato? Sim. É o que o Vili fala no começo ali, João. Existem muitos mitos, né, culturais mesmo, assim, tanto dentro da igreja quanto fora. Né? Os de dentro da igreja me preocupam mais do que os de fora. Porque os de fora são mitos populares, de não devemos falar sobre o suicídio, né, sobre não comentar sobre isso, né, realmente em ambiente nenhum. Existem até algumas normativas para publicação de matérias que envolvem, né, suicídios e tal, mas na igreja, o que mais me preocupa assim, é o mito da ideia de que o suicídio é a ausência da presença de Deus, que o suicídio é a ausência de um relacionamento com Deus, que esse desejo de morte ele é proveniente de uma falta de vida devocional. E, cara, isso é o que a gente mais ouve onde a gente vai. E eu fico pensando, imagina a pessoa que está em sofrimento, que ela tem uma vida com Deus, ela tem uma vida de diária com Deus, de oração, de leitura da palavra, mas ela tem um sentimento no coração dela e ela ouve constantemente que não, você precisa buscar mais a Deus, você entende que é um ciclo vicioso e muito danoso, onde, na verdade, ela só precisa ser ouvida. Ela só precisa ser acolhida, ela só precisa ser cuidada sob uma perspectiva cristã. E a Bíblia nos dá esse respaldo também, para que a gente possa acolher aquele que sofre dentro de uma perspectiva cristã, de uma perspectiva bíblica. Temos aí 7 personagens, e junto com esses 7 personagens, 7 maneiras como o nosso Deus, Criador, autor da vida, foi lá e socorreu. Né? Então, a gente precisa confrontar essa cultura mostrando que ela é fora da perspectiva bíblica, ela não faz parte daquilo que o próprio Deus nos entregou como ferramenta para cuidar daquele que deseja a morte. Então, ele é um problema nosso. Né? Nós criamos esse problema não dando espaço, resumindo esse problema a um discurso reducionista de que é ausência de Deus, como você falou, é falta de coragem, faltou postura para encarar. Meu amigo, se você conhecer alguém que deseja morrer, você vai ver que não falta coragem, né? não falta força. Né? O que falta é sentido, o que falta é uma perspectiva a partir do cuidado de Deus, é isso que falta. Então, se a gente não se coloca como pessoas a ajudar,
E daí, João, esse seu ponto do Setembro Amarelo, eu falei isso com o Vili lá no começo, quando a gente começou a escrever o livro, cara. Eu falei, cara, o maior erro das igrejas, nas minhas perspectivas, e eu digo aqui todas, seja ela qual for, é em setembro, procure ajuda, ligue para esse número, venha nos procurar. Eu, falei, eu me pergunto, a vontade que eu tenho é de ligar e perguntar, vocês realmente têm uma estrutura para receber essas pessoas? Para fazer um acolhimento, um acompanhamento, um encaminhamento. Vocês têm essa estrutura? Porque se você não tem, se tiver, amém, glória a Deus, que Deus continue, né, capacitando. Mas se você não tem, cara, não faça isso. Não faça isso. Você está lidando com uma situação muito delicada, né, muito delicada. Então, né, encaminhe para o psicólogo, encaminhe para um profissional, né, se você conhece alguém, né, abra espaço, faça esse primeiro acolhimento, mas já direciona essa pessoa para o suporte profissional que ela precisa, para o suporte pastoral que ela precisa, né? Então a gente quebra essa cultura apresentando uma nova perspectiva a respeito do assunto, sabe, João? Apresentando uma nova alternativa, né, diante de falas que reduzem a dor daquela pessoa, né, a uma ausência da presença de Deus ou qualquer coisa nesse sentido. A gente precisa, né, encher o sofrimento da presença de Deus para que aquela pessoa possa de fato ser acolhida, né, e entender que aquilo que ela está passando é sim algo que pode ser cuidado por Deus, mas sem esse ambiente de amor, sem esse ambiente de compaixão, esse ambiente de misericórdia, né, dificilmente ela vai encontrar na igreja essa possibilidade. Nosso papel tem sido muito de conscientização, né, Renato? Muito bom. Isso. Então, todo mundo pode fazer algo. E se você faz parte de uma igreja, você pode fazer algo ajudando sua igreja a se conscientizar sobre a questão do suicídio biblicamente. E esse é o propósito do nosso livro. A gente ficou muito feliz tempo atrás que pudemos falar aos pastores batistas da Grande Curitiba sobre o tema, só sobre a quebra de mitos em relação ao suicídio. E foi tão bom, né, Renato? Os pastores participando tanto que não deu nem tempo, né? Então, pessoal, de abrir para eles, vai ser necessário a gente ter um segundo momento só para trazer a questão das perguntas, dos questionamentos, das dúvidas. Então, é algo que, felizmente, Deus tem aberto a mente de muitos líderes religiosos para pensarem essa questão e para entenderem que, mais importante do que a opinião deles, é o que a Bíblia nos diz sobre esse tema. Sim. Cara, muito, muito, muito bom. Eu vou deixar um adendo aqui para quem está nos ouvindo. E se você já teve alguma vez esse desejo de morte e você sente que isso tem sido recorrente, a gente recomenda que você busque ajuda. Busque ajuda de profissionais da psicologia, profissionais da medicina, da psiquiatria. E se você não tem com quem conversar, com quem abrir isso tudo, tem um centro confiável que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que você pode ligar no 188. Tem o site do CVV também, que tem um chat que você pode conversar com alguém, mas não deixe de procurar ajuda. Não deixe de abrir de fato seu coração e falar a respeito do que você está sentindo. Não vai ser numa caixinha de perguntas do Instagram que você vai receber os melhores conselhos a respeito de como lidar com esse sofrimento, com essa dor, com esse desejo de morte, mas sim abrindo com profissionais corretos, comprometidos. E se você que está aqui e estava se culpabilizando, né, por como assim eu sou cristão e já tive esse desejo, saiba que você pode sim sentir esse desejo, não tem problema nenhum, não é falta de Deus, porque nós ainda que por mais que nós sejamos espírito, né, através de Jesus, né, temos uma nova vida em Jesus, nós ainda estamos em um corpo carnal, nós ainda temos emoções, nós ainda, né, temos essa pele, isso tudo aqui que vai passar. Então não se culpe dessa maneira, mas busque o Senhor de todo o coração, busque ajuda acima de tudo, que em nome de Jesus o Senhor possa estar te livrando desse sentimento, retirando esse sentimento de morte e trazendo vida em todas as áreas e vida abundante, que foi o que ele prometeu para aqueles que estão nele. Então, amém. Gente, eu queria de verdade agradecer a vocês por essa aula que vocês deram aqui. De verdade, foi muito bom. Eu acredito que não há nada melhor do que a gente trazer
uma conscientização sobre o assunto, assim como vocês falaram, né, que o propósito do livro foi realmente trazer a consciência a líderes, a pastores e a igreja como geral, ao povo de Deus, isso é essencial. Foi aquela coisa de vocês estarem olhando para uma necessidade, o Senhor chamar vocês para aquilo, e aí vocês cumprirem isso através desse livro. Então, o nosso muitíssimo obrigado. Eu falo isso não porque eu trabalho aqui no Pão Diário, que é de uma publicação Pão Diário, mas eu falo como um cristão que aspira ao ministério, né, e um futuro psicólogo. Então, vocês cumpriram com algo extremamente essencial e necessário para a vida como um todo, e principalmente de uma vida de igreja. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer também você que nos ouviu até agora. E quero te dizer, se você não conhece nosso Instagram, se você ainda não nos segue, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários. E se você ainda não conhece nosso aplicativo, entra lá na sua loja de aplicativos e baixa o Pão Diário Universitários e consome todo o conteúdo gratuito disponível que a gente tem lá. E é isso aí, gente. Vili e Renato, mais uma vez, muito obrigado. Já cansei de falar obrigado, falei umas 1000 vezes obrigado, mas faz parte, né, de um coração grato por isso. Legal. E gente, esperamos vocês até a semana que vem. Você que está nos acompanhando, seja pelo rádio do Pão Diário, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. Que Deus abençoe muito sua vida. Muito obrigado. Até mais. Amém. Valeu, Amém. gente. Valeu, João. Tchau, tchau. Abraço. Valeu.